O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se e tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura que nós escutamos dos Atos dos Apóstolos, descrição do amor apaixonado da primeira hora da fé, apresenta no versículo 28 uma expressão que não pode ser tomada por descontada. Diz-nos que os discípulos tinham sido proibidos expressamente de ensinar
em nome de Jesus. Nós temos que prestar sempre atenção nos detalhes, porque, como nos lembra a sabedoria do Talmud, Deus e o diabo moram no detalhe. Porque é na consciência ou na perca do detalhe que nós nos distraímos daquilo que mais importa, das pessoas que amamos e também da graça de Deus. No detalhe, constrói-se ou se destrói um casamento. No detalhe, nós nos encontramos ou nos distraímos de nós. O que está no grego, quando se diz em nome, é uma preposição pequeniníssima, feita de 3 letras, epi, que quer dizer sobre, epi, to, onômate, no nome de Jesus. Nós costumamos, quando no português queremos dizer que fulano vai no lugar de, dizer, vai lá falar em nome de. E isso pode obscurecer, impedir a nossa compreensão da profundidade do que está nesse versículo 28. Porque quando se diz que os discípulos ensinam em nome de Cristo, o que se quer dizer que o seu anúncio está fundamentado no Cristo, está dentro do nome dele. Portanto, aquilo que está nos lábios dos discípulos é, antes de tudo, fruto da experiência de encontro, que move o coração deles, de tal modo que, tão apaixonados pelo Cristo, não retrocedem no seu amor. Porque quando a gente sabe onde é que a gente está, a gente não caminha na direção errada. Porque boa parte das vezes a gente se distrai ou se perde, porque a gente não tem muita noção de por que a gente está fazendo e em que nome estamos. A consciência do nome do Cristo, no encontro com Ele, que move o coração dos discípulos e desta união com Ele. Portanto, nenhum de nós arrisque-se a levar o nome de cristão sem ter a consciência de que é o amor de Cristo que nos empurra e que nos move. Porque se nós somos movidos apenas pela nossa pretensão e pela nossa vontade, no primeiro obstáculo a gente vai querer voltar para trás, dizendo que a gente foi enganado. E se nós não nos enxergarmos profundamente unidos a Jesus Cristo, as dificuldades, as tribulações, os desconfortos irão nos fazer querer caminhar numa direção contrária daquela união que experimentamos com o Senhor. É nessa consciência de que temos que estar no nome de Jesus que ele vai dizer no capítulo 15 do Evangelho de João: permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer, não podereis dar frutos. É preciso fazer com que as nossas relações, as nossas escolhas, e temos todos a dor de nossas escolhas, é preciso que tudo isso seja colocado dentro de Jesus, no nome de Jesus, e que Jesus seja o princípio ativo, o impulso, e também aquele lugar onde nós alicerçamos a nossa vida. Porque se nossa vida não estiver no nome do Senhor Jesus, nós sabemos, na Bíblia ou em nossas canções populares, que cedo ou tarde a casa termina caindo, porque se não estiver fundamentada em Jesus, não terá força para subsistir. Jesus vai dizer no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, que quem não se recolhe com Ele, ou seja, quem não está unido a Ele, quem não é motivado por Ele, termina se dispersando. E a nossa vida hoje é fundamentada em muitas coisas que não têm solidez. Nós compramos em nome deste ou daquele influencer, nós discernimos a partir daquilo que a gente aprendeu num curso de algumas horas no YouTube, do coaching disso ou daquilo. A gente fundamenta a nossa vida em buscas e procuras que não são sólidas. Portanto, Jesus alerta: quem não se recolher com Ele, quem não estiver no seu nome, se dispersa. E é muito bonito quando nós saímos de casa, entregues aos perigos da existência de cada um de nós, quando temos este hábito aprendido das nossas avós de fazer o em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A partir de hoje, tenha consciência disso, não é? De que ali, muito mais do que um gesto, ou de que uma devoção, o que você está querendo dizer é que toda a sua vida está protegida, está guardada, está alicerçada no nome de Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. No Evangelho, se observamos bem,
Estamos na terceira aparição de Jesus. No Evangelho de João, há 3 aparições. Ele aparece aos discípulos que estavam com as portas fechadas. Uma semana depois aparece a Tomé, que não acreditava por não ter visto. E agora aparece aos discípulos renovando o primeiro amor no mar, no lago Tiberíades. Prestemos atenção nisso, não é? Porque o ressuscitado quer nos encontrar. Estamos na Páscoa. Há 3 curas sendo realizadas neste encontro com Jesus, nesta experiência do seu nome. A primeira das curas é a cura do medo. A segunda das curas é da incredulidade. E a terceira delas, lançando mão de um conceito trazido a nós pelo Papa Francisco, é o conceito da autorreferencialidade. Temos que nos curar do medo, porque o medo aprisiona. Se nós, em nossa vida, queremos preservar a nós mesmos, quem procura guardar a própria vida termina perdendo. Nós não podemos ter medo de nos consumir por aquilo que vale a pena. Nestes tempos em que todo mundo quer juntar e reter, que o ressuscitado nos ajude a não termos medo de nos gastar e de confiarmos em sua graça. Os apóstolos partiam sempre entregues à graça divina, diz os Atos dos Apóstolos. Em segundo, temos que ser curados da incredulidade. A incredulidade é, pois, aquela desconfiança de que é Deus quem ajusta os desajustes da nossa vida. Temos que crer que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Porque se nós não tivermos fé, nós estaremos em meio às trevas. Porque é a fé que não costuma falhar, lembra Gilberto Gil, que lança luz às trevas da nossa vida. Temos que caminhar com fé. E a terceira das curas no Evangelho de hoje é aquela da autossuficiência, da autorreferencialidade, que é o lugar onde Pedro tropeça. Porque se Judas trai nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro entrega, portanto, não há muita diferença de uma coisa para a outra, na medida em que confia mais em si do que confia em Cristo. E isso pode envenenar a nossa relação com Deus, porque se nós confiamos demais na gente mesmo, não tem espaço para a graça e também as nossas outras relações. Porque se a gente está cheio de si, das próprias convicções, confia só em si, pensa só em si, faz as coisas somente a partir de si, não há espaço para o encontro com o outro. Então, a autorreferencialidade pode ser a traça que corrói a nossa relação com Deus e também os nossos relacionamentos entre nós. Porque quem pensar a partir apenas do próprio umbigo, das próprias referências e dos próprios cálculos, terminará cedo ou tarde traindo, entregando ou decepcionando alguém com quem convive. E é muito bom que Pedro tenha essa experiência do encontro no lago Tiberíades, porque ele aprende o mais sábio dos ensinamentos, que uma pessoa madura aprende a desconfiar de si. Porque uma pessoa que se conhecer não vai se levar a sério, não é? Já repararam o esforço hercúleo que a gente tem que fazer para dar conta de ser gente boa? Segunda-feira de manhã, dentro de um ambiente de trabalho, cercado de hienas, ou numa família, talvez não a nossa, mas o nosso marido, que está cheio de gente esquisita. Então, se é difícil ser bom, tomemos consciência de que a gente não pode se levar tanto a sério. Não podemos ser tanto autossuficientes, tanto autorreferenciais, porque se a gente tem muita certeza, a gente termina tropeçando em si, iludido consigo mesmo, e aí, certamente, cedo ou tarde, irá tropeçar no próprio orgulho. E prestemos atenção, não é? Jesus, nesta relação que quer estabelecer com cada um de nós, diferente daquilo que a gente faz, porque nos nossos relacionamentos autorreferenciais a culpa é sempre do outro, né? A gente está sempre apontando para o outro, em que lugar ele está aquém daquilo que nós merecíamos. Jesus, diferentemente da DR num casamento, não interroga preto sobre a sua negação. Porque isso, às vezes, pode ser um problema, não é? Porque nas relações o que a gente mais percebe é que o outro falta, que não dá conta, que não correspondeu à expectativa, e Jesus não cai nessa. Ele interroga Pedro sobre o amor. Porque o amor é a condição e a garantia para o ministério de Pedro e para uma vida realizada. O amor.
Porque quando nós amamos, a gente desiste da gente mesmo. E primeiro porque quando nos arriscamos a amar alguém, é preciso ter muita consciência dos nossos próprios limites. Porque o outro, quando nos desafiar, o outro, quando nos decepcionar, o outro, quando nos trair, o outro, quando nos entregar, vai solicitar aquilo que não está devidamente encontrado dentro de nós. Então, a fraqueza da minha esposa é um insulto para as minhas próprias fraquezas. Então, só serei capaz de amar o outro naquele lugar dele, nos limites dele, na fraqueza dele, porque o amor não é alguma coisa que a gente está dando para o outro, porque às vezes a gente tem que amar quem não merece, se eu não for estranho a mim mesmo. Porque se eu me desconhecer, amar uma outra pessoa, perdoar uma outra pessoa, entender uma outra pessoa, será insuportável. Porque cada falha do meu marido vai lembrar aquilo que eu não sou capaz de assumir em mim. Cada desrespeito do meu filho, do meu neto adolescente, irá lembrar daquilo que não está devidamente assumido em mim. Cada pessoa no meu ambiente de trabalho que desafiar o meu narciso irá lembrar aquilo que eu ainda não faço em nome desta empresa e coloco na conta do outro. Por isso, Pedro não é interrogado sobre a sua negação, sobre as suas faltas, mas é interrogado sobre o amor. O amor que é a condição e a garantia da santidade de uma vida feliz. Pedro, ao duvidar de si, ao fracassar, encontra-se com o amor de Cristo, que é quem sustenta e quem garante. Não se esqueça disso. E Cristo lhe renova o chamado a ser pastor. O que Pedro irá descobrir é que um pastor é, antes de tudo, um curador ferido. Então, na medida em que assume os próprios fracassos, os próprios limites, poderá pastorear. A gente pensa que vai conduzir as pessoas apenas a partir da nossa lucidez e vemos nesse evangelho que há um sagrado avesso, porque é precisamente quando a gente desiste de nós e sabe que não vai ser suficiente, que a gente tem que se abandonar a Deus. Aí Deus nos leva para aquele lugar necessário e correto. O amor de Cristo é quem nos impulsiona, lembra o apóstolo Paulo. E aqui vemos a beleza do versículo 18, quando Jesus diz para Pedro, Pedro, quando tu eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias, quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outros te levarão para onde não queres ir. É muito interessante pensar nisso, nessa juventude, que a gente tem medo de ficar velho, né? E, portanto, hoje somos homens velhos com vícios de criança. E Jesus está dizendo para Pedro que é preciso envelhecer, não do ponto de vista biológico e físico, mas envelhecer podendo recolher a sabedoria que vem com o tempo. E aqui me lembrava, neste momento, de Dostoiévski, num dos seus escritos, quando ele diz que os jovens têm um defeito, em Irmãos Karamazov. Ele diz que o amor dos jovens é um amor que não dura muito, né? Os jovens são capazes de sacrificar a vida desde que não dure muito. Então, tem energia, estava todo mundo lá no show da Lady Gaga, não é? Mas segunda-feira, trabalhando, arrumando a cama, já observou que os jovens querem salvar as toras de árvore da Amazônia, mas não limpam banheiro. Então, Dostoiévski fala isso, quer dizer, eles querem sacrificar a vida, mas não pode durar muito, porque se durar muito, a gente não dá conta de sustentar. Não é? E Dostoiévski divide em Irmãos Karamazov 2 tipos de amores. Ele fala que há um amor ativo e um amor imaginativo. O amor imaginativo, que é o amor dos jovens, é aquele que tem sede de realização imediata. Leva a dar a própria vida, desde que não dure muito. É como num teatro, né? Onde todo mundo vê, aplaude e elogia. Agora, num sentido diverso, diz Dostoiévski, há um amor ativo. Esse amor ativo comparado ao imaginativo é terrível e cruel. É o amor que, antes de tudo, Deus nos tem. Lembra Dostoiévski? O amor que não pode ser desidratado por nenhum pecado. Não há pecado que esgote a misericórdia divina. É um amor que exige esforço, atenção, ardor incessante, e aquele, termina dizendo Dostoiévski, que na medida em que nós progredimos, a gente se convence de 2 coisas. A primeira é da existência de Deus, a segunda é da imortalidade da alma. O que ele quer dizer com isso? Que na experiência deste amor ativo, a gente faz um encontro com a graça divina, estamos no nome dele.
E, em segundo, este amor vai sendo tão intenso que nós passamos, lembra Dostoiévski, a ver as pessoas como Deus as imagina, não segundo a nossa medida e o nosso capricho. Mas como é que Deus imagina meu marido e minha esposa? Como é que Ele imagina os meus filhos? Como é que Ele imagina este desafio? Quer dizer, a gente passa a pensar o que está na cabeça de Deus. E este amor se torna tão intenso, tão verdadeiro, tão genuíno, diz Dostoiévski, que a gente passa a querer que essa pessoa viva para sempre. Não apenas como memória, mas passa a viver para sempre na eternidade, não é? Portanto, torna-se um compromisso de que o outro não se perca a partir dos seus avessos, mas de que mereça alcançar o céu. Supliquemos, irmãos e irmãs, a graça de estarmos no nome de Cristo, que no nome de Cristo nós tenhamos a garantia necessária e experimentemos do ressuscitado que a partir de nossas faltas nos ama e que nos seja dada esta graça de ver o mundo desde o ponto de vista de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para Para sempre sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,